Bom, o pessoal da semana passada me pediu um slide, então eu tentei o máximo possível fazer um slide aqui para apresentar a segunda aula. O slide, para mim, é um pouco ruim às vezes, porque eu acabo, às vezes, me limitando nele, né? Quando a gente fala assim, por vontade própria, acaba fugindo também, às vezes, um pouco do assunto. Mas vou tentar. Eu tentei colocar o máximo possível de informação aqui nesse slide e depois eu mando para todos. E como hoje também é um dia de eleição e muita gente está ocupada, não vai conseguir estar presente, então eu não vou prolongar muito. Vai ser uma aula bem rápida, mas a gente vai tentar falar um pouquinho o que a gente começou semana passada. Hoje, na verdade, o plano da aula era para ser, né, a origem das 4 escolas, né, de jurisprudência. Mas como percebi que algumas pessoas são bem iniciantes mesmo, então resolvi dar uma introdução um pouco mais profunda e continuar um pouquinho sobre o que começamos semana passada. E algumas pessoas também falaram que a gente falou bastante coisa semana passada em pouco tempo, então sugeriram para ter menos conteúdo e falar um pouco mais em devagar. Então espero que hoje dá certo. Quem tiver sempre mais sugestões ou alguma reclamação, alguma recomendação, pode me mandar por e-mail. E se Deus quiser, a gente considera tudo e tenta melhorar na próxima aula para todo mundo estar satisfeito. Então, acho que todo mundo que está presente com a gente agora já conseguiu ver a aula passada, né? A gente não precisa revisar a aula passada, né? Bom, hoje eu queria falar um pouco mais nessa introdução sobre o que significa fiqh. A gente traduz, né, em português para a maioria fiqh como jurisprudência islâmica. Mas por que surgiu essa palavra? Qual que é a origem dela e o que que ela significa? A palavra fiqh é uma palavra em árabe que vem do verbo faqiha. A palavra faqiha, literalmente, significa conhecer, se instruir e compreender. Então, qualquer pessoa que estuda em qualquer campo acadêmico, ou tem qualquer tipo de conhecimento em qualquer área, em árabe seria uma pessoa chamada de faqih, que é uma pessoa que tem o fiqh, né? Então, é uma pessoa sábia, é um conhecedor, uma pessoa que tem um discernimento para diferenciar as coisas. Então, academicamente, literalmente, até religiosamente, como termo religioso, e na literatura árabe, a palavra fiqh significa também conhecer os direitos e deveres. A pessoa tem um profundo conhecimento sobre o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer. Seus direitos e deveres, seja civis, seja religiosos, seja em todas as áreas, né? Então, todos os sábios que estudaram a religião para poder ajudar as outras pessoas e para poder ensinar outras pessoas e para poder extrair as leis para ajudar, né, as pessoas no dia a dia. Desculpa, acho que cortou. Voltou aqui? Então tá. Ok. Então, tá certo, tá. Então, as pessoas que se dedicam a
extrair essas regras, essas leis, para ajudar as pessoas a tomar decisões sobre todos os aspectos da vida, por meio de evidências, pesquisa, conhecimento, são pessoas conhecidas como fuqaha, em plural, que seria plural da palavra faqih, em singular, que seria um sábio. Então, em português, a palavra mais correta tecnicamente para traduzir um faqih é um mestre em jurisprudência. E, claro, para esse sábio conseguir extrair essas informações, esse julgamento, essa decisão sobre se isso pode, não pode, se é certo, se é errado, claro, tem critérios, né? Critérios que tem que seguir. E a gente vai falar isso em outra aula. Hoje, né, em seguida, a gente vai falar nessa aula sobre as fontes de jurisprudência. Quais são as fontes que os sábios podem usar para extrair uma decisão sobre algum caso, sobre alguma lei ou qualquer coisa. Então, seguimos aqui, só para entender o que significa o verbo faqih, uma pessoa que tem um faqih. No próprio Alcorão, tem muitos versículos que é usado esse termo, faqih. Então, se a gente vê, fazer uma comparação em árabe e ver como que foi colocado esse termo faqih em português, a gente entende um pouco mais o significado dessa palavra. Aqui, no Surat At-Tawbah, que será o capítulo 9, no versículo 122, tem esse versículo: e não é admissível que os crentes saiam todos a campo. Então, que saia uma facção de cada coletividade, para que possa instruir-se na religião e para que depois admoestem o seu povo, quando eles retornarem, a fim de que este se precate. Então, aqui, a palavra fiqh se chama instruir, né? A tradução em português foi usado o termo se instruir na religião, né? Mas aqui, para que possam se instruir na religião. E ele relacionou aqui o verbo se instruir com a sabedoria, que aqui atrás, quando fala, né, sair em coletividade, porque não seria seguro sair uma pessoa só. A pessoa pode enfrentar dificuldades, pode ter problemas, pode sofrer perseguição. Então, sempre quando saiam em campo, né, para qualquer motivo religioso, seja para pregar, seja para lutar, seja para divulgar, qualquer que seja o motivo, que saia em coletividade, que significa não em uma pessoa, né, duas pessoas ou mais. Então, isso é uma decisão sábia, né? Porque para que possa se instruir na religião. Então, aqui o verbo faqih, então pessoas que têm um fiqh, aqui foi usada dessa forma. Em outra passagem aqui, no capítulo 20, que é a Sura Tataha, os versículos aqui 27 e 28, fala, aqui é uma conversa, na verdade, de Moisés, né, do profeta Moisés, alayhi salam, com Deus. Moisés pedindo para Deus, desata-me o nó da língua, para que eles entendam o meu dito. Desata-me o nó da língua é como se fosse desamarrar, né? Porque Moisés, quando queria, né, falar com o faraó, né, na época que os israelenses estavam no Egito, Moisés pediu para Deus soltar a língua dele, para ter mais facilidade, né, de conseguir conversar com as autoridades. E aqui, o Moisés continua falando para que eles entendam o meu dito. Então, aqui a palavra fuqh em árabe fala wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Então, ele usa o termo fuqh, yafqahu, né? Yafqahu é o plural de faqih. Então, aqui o significado, né, que foi usado do termo faqih seria entender, né? Então, Moisés pediu para Deus soltar a língua dele para que, né, os outros entendam meu dito. Então, aqui,
a gente vê que a palavra fiqh foi usada na tradução se instruir e entender. Então, a pessoa que vai criar uma jurisprudência ou ajudar a extrair lei ou ajudar a pessoa, né, os outros, sobre qualquer caso, se isso é certo, isso é errado, precisa, com certeza, ter um entendimento profundo e também se instruir, precisa ter instrução, né? E instrução vem por meio de provas, por meio de evidências, por meio de um estudo. Então, Foucault, ele inclui tudo isso. Aqui mais um terceiro exemplo, né? Esse versículo 91 do capítulo 11, né? O que seria a Sura Tahud. Mais um exemplo, né? Do verbo fakiha. Disseram, o Shuaib. Shuaib, para quem sabe, alayhi salam, é um profeta mencionado no Alcorão, né? O Alcorão, ele menciona a história de alguns profetas do passado. Alguns são conhecidos na Bíblia, no Antigo Testamento, e alguns não. Então, esse o profeta Shuaib, esse discurso seria o povo dele, né, conversando com ele. Eles dizem, não entendemos muito do que dizes, e por certo, vemos-te fraco entre nós. Então, eles falam aqui que eles vão apedrejar ele, e enfim. Então, aqui o que importa para a gente é esse termo, entendemos, né? Então, palavra árabe, quando o povo do Shuaib conversando com ele, e estão dizendo para ele que não estão entendendo o que ele fala para eles, né, na mensagem dele, o termo árabe no Alcorão também usa o mesmo verbo fakiha. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نفقه. Não entendemos o que você está falando. Aqui, algumas pessoas também perguntaram, e eu achei importante colocar aqui nessa introdução ainda hoje, antes de entrar, né, nos detalhes e comparação entre as escolas de jurisprudência nas próximas aulas, a diferença entre os termos Sharia e Fiqh. O que é Sharia? O que é Fiqh? Tá tudo claro até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Sharia. Sharia é tudo que Deus determinou de regras e leis que já existem no Alcorão. Como a gente falou na semana passada, o Alcorão inclui vários tipos de versículos. Alguns que apenas contam histórias do passado, para que a gente possa aprender algo com elas e servir de exemplo para hoje. Alguns versículos contêm profecias, inspirações, e alguns versículos são mandatórios, ou legislativos, né? Então, são versículos que mandam fazer algo, né? Obriga a fazer algo, faça isso, não faça aquilo. E esses versículos do Alcorão a gente chama de mandatórios, por quê? Porque foi o próprio Deus que mandou. E a maioria deles já tem uma interpretação própria, né? O próprio Alcorão, como a gente já viu na semana passada na aula, cada versículo mandatório, Deus mesmo já automaticamente justifica o porquê, né? Se é uma ordem de fazer algo, justifica o porquê. Qual que é o benefício, qual que é as consequências, por exemplo, de não fazer. E também, se for algo, né, proibido, também explica o porquê, ou mostra quais são as consequências negativas para a gente, né, se a gente cometer aquilo. Então, para que no final a gente vive bem, feliz e, e saiba também, né, que tudo que a gente faz tem consequências. Então, a Sharia é esse conjunto de regras e leis originais existentes no Alcorão e também os ensinamentos diretos, né, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque acreditamos também que tudo que o profeta ensinou não era opinião pessoal, né? Acreditamos que tudo que o profeta falava, ensinava, era uma inspiração direta, né, de Deus, ou uma revelação divina direta. E o próprio Deus, no Alcorão, ele fala isso. Né? Para quem é novo aqui, ou para quem não é muçulmano, o Alcorão
né, para os muçulmanos, uma revelação de Deus direto para o profeta Muhammad. Então, não é palavra do profeta, mas é palavra de Deus revelada para o profeta por meio do anjo Gabriel, e o profeta apenas transmitiu para a gente aqui. Então, o próprio Deus aqui está jurando, né, nessa Surat An-Najm, que é o capítulo da estrela, né, o número 53, esses primeiros versículos do primeiro até o sexto. Então, o próprio Deus está jurando pela estrela. Por quê? Porque Deus sempre né, mostrou para a gente no Alcorão que a gente conheça Ele por meio da sua criação, por meio do universo, por meio da natureza. Então, tudo que Deus criou ajuda a gente a reconhecer, né? Deus se orgulha por suas obras, né, que são majestosas, grandes. Então, Deus sempre, quando quer afirmar algo no Alcorão, sempre jura por uma coisa natural, pelo universo, né, por algum fenômeno, né, sobrenatural que o ser humano sempre se surpreende quando vê. Então, Deus está jurando aqui pela estrela quando declina. Isso, inclusive, tem um fato científico, né, sobre as estrelas, né, que tem uma idade, tem um fim que se declina, e o Alcorão revela isso há milhares de anos atrás. Na época, os cientistas nem tinham conhecimento disso, mas isso não é o assunto hoje. A gente vai ter depois, se Deus quiser, uma série de aulas apenas de interpretação do Alcorão, que também vai abordar alguns fatos científicos, né, que o Alcorão mencionou centenas de anos atrás, né, 1500 anos atrás, que hoje em dia também a ciência afirma. Então, mais uma vez, aqui Deus jurando por esse fenômeno do universo. Pela estrela Deus está jurando, jurando pela estrela, quando declina. Vosso companheiro Vosso companheiro é Deus falando com os humanos. E o companheiro se refere ao profeta Muhammad. Então, Deus está falando para as pessoas que esse vosso companheiro, esse profeta que eu enviei para vocês, não se descaminhou, nem se transviou. E não fala por paixão, né? Não envolve opinião pessoal, não envolve paixão, não envolve ego. Então, tudo que ele fala continua aqui, sua fala não é senão revelação a ele revelada. Então Deus está afirmando que o profeta não é capaz, né, no estado de pureza espiritual dele, de falar algo simplesmente porque tem vontade, porque tem opinião própria. Tudo que ele falava realmente era o que Deus revelava para ele, porque a profecia também é uma responsabilidade muito grave. Não pode o profeta sair por aí falando o que ele deseja, não. Tudo é uma revelação. E continua aqui, ensina-lhe o anjo Gabriel o veemente em força. Então, Deus está afirmando que tudo que o profeta aprendeu, aprendeu por meio do anjo Gabriel, que transmitia a mensagem direta de Deus para ele. Possuidor de sensatez, então apareceu-lhe estático em sua imagem original. Quer dizer que ele conseguia ver o anjo Gabriel diretamente em sua forma original diante dele e conversava com ele direto. Então, todas essas afirmações Deus colocou no próprio Alcorão exatamente para a gente saber que tudo que o profeta também ensinava tudo verídico e tudo uma revelação direta divina. Exatamente por isso, todos os ensinamentos também do profeta servem como uma fonte do fiqh, uma fonte, né, para a jurisprudência islâmica, né? Seguindo aqui, ainda na diferença entre a Sharia e a fiqh, então, a gente vai dar um exemplo do que seria a Sharia. Então, a Sharia, em resumo, é o conjunto de todos os versículos mandatórios, né, do Alcorão e ensinamentos e julgamentos diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui, para quem não entende esse termo, SAAS, sallallahu alaihi wasallam, significa que a paz de Deus esteja com ele. Então, a gente resume dessa forma. E a Sharia também, ela inclui a doutrina islâmica. Então, todo o ensinamento da doutrina islâmica faz parte da Sharia, faz parte como base para a jurisprudência, né? A gente sabe que a doutrina islâmica, conhecida como Aqida em árabe, a gente falou um pouquinho, né, na semana passada. Depois a gente vai ter aula só de Aqida, só de doutrina, né?
que é o monoteísmo. Então, toda a aqida, a doutrina islâmica de monoteísmo, e todos os assuntos que nenhum homem pode alterar ou opinar, isso é a Sharia, né? A doutrina a gente não pode alterar, e também nem os versículos mandatórios, é igual os 10 mandamentos, né, da Bíblia, que a gente falou também semana passada na aula. Nenhum homem tem direito de opinar, por exemplo, eu posso opinar sobre o roubo, eu não acho o roubo errado. São coisas que a gente não pode discutir. A vida sagrada do ser humano, não posso chegar a dizer, não, tudo bem, você pode matar quem você quiser. Então, são coisas mandatórias, são coisas óbvias. Então, essas coisas mandatórias, óbvias, então, é o conjunto que a gente chama de Sharia, né, que é a Constituição Divina. E também a Aqida, que é a doutrina de monoteísmo, né, sobre não associar nenhum parceiro a Deus e enxergar tudo, né, tudo em Deus como uma coisa só, como tudo único. Tudo no universo é uma coisa só. Tudo que Deus criou é uma fonte só, vem de um lugar só. A força, né, que, que rege o universo inteiro é uma só. Tudo o universo, ele é alimentado de uma força só, que é a força divina de Deus. Então, ele é a única autoridade, né, nesse universo. E o fiqh, o que é o fiqh? O fiqh é a parte prática da Sharia. Então, inclui todos os julgamentos, decisões dos sábios, né, o que a gente falou, os fuqaha, sobre todos os assuntos da vida, seja na área de direito civil, penal, comercial. Então, tudo isso que os sábios estudaram, né, a biografia do profeta, os ditados do profeta, os versículos do Alcorão, para entender o significado e o objetivo por trás, né, daquele mandamento, daquela decisão. Então, eles usavam todo aquele conhecimento, esses critérios, para poder julgar novos casos. Então, todos esses novos casos julgados pelos sábios é que a gente chama de fiqh, esse conjunto, né, de jurisprudência islâmica. E todos esses julgamentos, essas decisões de todos os casos, eles são divididos, né, e classificados em duas principais categorias. A gente falou semana passada sobre o significado halal e haram. São todos classificados o halal ou haram. Halal significa lícito e haram ilícito. Uma linguagem mais fácil, mais popular, permitido e não permitido. E a gente já falou também na aula passada que os critérios, né, de decidir se é permitido ou não, quer dizer, não, os critérios, não, os objetivos de permitir e o não permitir, a intenção de permitir ou não permitir, é sempre o bem do ser humano, para o benefício do homem. Então, tudo que é permitido é porque traz benefício para o ser humano, e tudo que é proibido, ele tem consequências negativas para o ser humano, seja na saúde, né, no nível espiritual, no nível mental, na sociedade. Então, sempre pode ter algum prejuízo, né? Se a gente liberar e falar que todo mundo pode roubar o que quiser, né? Então, imagina como que seria a segurança pública, como que seria, né, nossa segurança pessoal. Se a gente se alimentar de uma forma não saudável, comer tudo que não pode, não se alimentar bem, imagina também como seria a nossa saúde. Então, Deus nunca proibiu a gente a consumir algo, praticar algo que é bom para a gente. Não faz sentido. Mas Deus, como é nosso Criador, então sabe o que é bom para a gente, o que faz mal para a gente. Então, Sharia, ela serve como diretrizes, como um guia para o ser humano, um guia de felicidade, um guia de viver bem, viver saudável, um guia de evolução, um guia de poder conhecer Deus de uma forma melhor, porque todo mundo sabe que em algum momento a gente morre e a gente vai voltar a encontrar Deus. Então, a gente tem que encontrar Ele da melhor forma possível. E a gente também pode dividir isso em subcategorias, né? Não é apenas o certo e errado, não é apenas permitido ou não permitido. Entre as coisas permitidas, a gente tem coisas, mandamentos obrigatórios e também tem alguns itens que são permitidos, mas não são obrigatórios, são apenas recomendação. Então, se fizer, faz bem para você. Se você não fizer,
também não será questionado por isso. E também, o que é errado vem nesses dois níveis também. Algo que é preferencialmente evitar, porque se fizer não faz bem, mas não é tão grave. E o totalmente proibido, né? Que é totalmente haram. Então, aqui eu só coloquei um resumo, né, da aula passada. Algumas pessoas perguntaram sobre essa parte aqui e pediram para repetir. Então, todos os julgamentos, decisões, os mandamentos da Sharia e do Fiqh têm um único objetivo, que é alcançar a paz, felicidade, prosperidade, e sucesso. E sempre são flexíveis e favorecem a moderação e equilíbrio em tudo. A gente citou alguns versículos na aula passada que mostram isso. E levam também em consideração a proteção das 5 coisas consagradas no Islã, que é a religião, a vida, a mente, os filhos, os bens materiais. Quem quiser entender um pouco mais, a gente explicou isso na aula passada. E também mencionamos na aula passada que todas essas leis, essas regras, essas normas, essa jurisprudência, o fiqh, a sharia, tem justificação. Então, tudo tem justificativa, tem o porquê. Não é assim, tipo, simplesmente receber ordem, tem que fazer isso e pronto, obedece. Não, né? Tem que tudo tem um porquê. A gente tem que entender o porquê. Então, todas são justificadas e também aceitas naturalmente pelo instinto humano e pela consciência humana, por meio do discernimento natural que Deus deu para o homem. Então, todas as coisas que a gente vê no Alcorão, qualquer outro livro sagrado, sobre isso pode fazer ou não pode fazer, qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência, um mínimo de reflexão, um mínimo de discernimento, no fundo, sabe que realmente isso é errado. E sabe que realmente, se fizer aquilo também, faz bem para ele. Então, em resumo, o fiqh é um conjunto de todos os direitos e deveres do ser humano diante de Deus, diante da sociedade e diante de si mesmo, né? Protegendo sua própria saúde, consagrando sua vida e sua alma. Principais fontes do fiqh. Quais são as fontes, né, que os sábios usam, né, para determinar ou ter uma decisão sobre algum assunto? Primeira fonte do fiqh, da jurisprudência islâmica, é o Alcorão Sagrado. Por quê? O Alcorão é a base de toda a religião e as leis que são determinados. E ele tem diretrizes gerais da doutrina, que é a Aqidah, né, o monoteísmo, e os textos mandatórios também do Alcorão. E o Alcorão também, durante os séculos passados, provou ser uma fonte legislativa flexível que combina com todas as épocas e locais, e seus ensinamentos nunca vencem. Então, até hoje, ninguém conseguiu provar que esse versículo não serve mais para os nossos dias de hoje. Bem contrário, a gente sempre consegue adaptar, talvez, uma nova lei sobre um assunto específico que respeita os critérios, os princípios, os valores que os versículos do Alcorão contêm. Segunda fonte do fiqh, da jurisprudência, é a Sunna. A Sunna é a tradição profética que inclui a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os seus hadiths, que seriam seus ditados, ensinamentos, julgamentos, seus sermões, suas ordens, né, seus ditados, seus exemplos, provérbios. Então, a Sunna é considerada a segunda fonte da legislação islâmica e do fiqh. E essas duas fontes, que foi mandatório nelas, já não é mais questionado e não é do direito de nenhum, né, sábio, de nenhum faqih, de dar opinião, renovar. Isso a gente chama no Islã em bid'ah. Bid'ah é uma inovação no texto original. Então, o que for definido como fixo, um mandamento, nessas duas fontes aqui, os sábios não têm direito de alterar. O que não for claro, ou alguma coisa nova, mais moderna que surgiu, que não foi mencionada naquela época, e não tem uma decisão clara se pode ou não pode, então essas duas fontes são usadas como referência para decidir. E um dos maiores critérios é a intenção, o objetivo, o motivo.
né? E a gente já mencionou na aula passada o exemplo de drogas, o de algumas bebidas novas. No Alcorão, por exemplo, menciona que as bebidas alcoólicas, né, mencionando, especificando o vinho, é proibido. Por quê? Porque gera discórdia entre as pessoas, conflitos, faz mal para a saúde. Então, hoje em dia surgiu um milhão de tipos novos de bebidas, né? A gente tem tequila, tem vodka, tem whisky, tem cerveja. Então, como que eu vou julgar se eu posso beber isso ou não posso? O Alcorão não menciona, só menciona que não pode beber vinho. Mas qual é o motivo? O motivo é embriaguez, o motivo perder a consciência, não respeitar a própria mente, né? Que o Deus diferencia o ser humano dos outros animais com essa consciência elevada. Então, a gente fica embriagado, bêbado, perde sua consciência, né? Então, perde uma parte grande da nossa essência, né? Então, e também faz mal para a saúde, e também uma pessoa que não tem uma plena consciência toma decisões erradas, briga por motivos desnecessários. Então, hoje em dia, a gente pode comparar esse caso, né, com um caso de bebidas, de drogas, ou outras coisas, né, que causam a falta da consciência humana e a pessoa não conseguir ter um controle 100%, né, sobre suas decisões. Então, mesmo que o Alcorão não menciona drogas, que não tinha na época cocaína, não tinha heroína, não tinha maconha, não tinha outras, né, drogas naquela época, mas como que é julgado é exatamente esse critério, o porquê, né? E, por exemplo, proibiu o vinho, então automaticamente a gente faz essa comparação com o caso mais atual e extrai uma regra para esses novos produtos. A terceira fonte a gente chama ela de ijma. O que significa a palavra ijma? Ijma é a terceira fonte, né, do fiqh. A palavra ijma em árabe significa concordância ou aprovação, ou seja, aprovação de todos os sábios da época, né, que praticaram o ijtihad, o esforço, né, de extrair uma nova lei. A gente já explicou o que seria o ijtihad na aula passada. E o ijtihad, ele somente válido depois da morte do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque na época do profeta, ele que julgava tudo. Então, todo mundo que precisava saber se isso pode fazer ou não pode fazer, perguntava para ele e ele respondia. Então, não precisava da gente inventar uma nova lei, ou inventar uma regra. Simplesmente era mais na simplicidade. Profeta, pode fazer isso? Então, ele respondia se pode ou não, e, ao mesmo tempo, ele justificava, explicava por que pode ou por que não pode. Então, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, não tinha ijtihad, não tinha esse esforço de extrair novas leis, né? Então, o profeta aqui julgava todos os assuntos e não precisava de esforço para julgar novos assuntos. E o ijma também só é válido com a aprovação de todos os sábios da época, né, que surgiu esse assunto. E tem que ter uma opinião em comum de todos os sábios. E não pode ter objeção ou desconcordância de nenhum sábio, ou opinião contrária, né? E claro, a opinião contrária não é simplesmente eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, se todos os sábios se reuniram, juntaram e analisaram esse caso, criaram uma jurisprudência sobre esse caso, se uma pessoa tem alguma objeção, essa objeção tem que ser baseada em evidências e fundamentos, também segue o critério, né, do ijtihad, que é a criação de novas jurisprudências. Então, não pode envolver opinião pessoal, tem que seguir os mesmos critérios e tem que ter fundamentos. Então, se realmente uma opinião contrária ela é embasada em evidências e fundamentos e segue o critério do ijtihad, então, sim, nesse caso, o ijma', que é a concordância, não é mais válida, né, sobre esse assunto. O quarto método, né, a quarta fonte do fiqh é um método de comparação, que é chamado de qiyas, né? Qiyas em árabe literalmente significa medida, então medir algo com outro, né, ou comparar algo com outro. Então é um método de tomada de decisão na lei islâmica, ou no fiqh, aplicando a novos casos com base em decisão, julgamento
de outro caso que compartilha a mesma razão essencial para a decisão original. Então, o caso original a gente chama de asl. Asl significa origem, né? A raiz. E o fara significa os ramos, né? O ramificação que segue essa mesma origem. Então, são dois casos que têm a mesma essência, a mesma razão de julgamento. Então, mesmo que o assunto é novo, mas tem a mesma essência, então pode usar o qiyas, que é comparar um julgamento, uma decisão, com outra anterior, né? Então, o qiyas, ele é usado por juristas islâmicos para obter uma decisão sobre um assunto que também não é mencionado pelo Alcorão e Sunna. Então, mais uma vez, o que já foi mencionado nas primeiras fontes no Alcorão e Sunna, nenhum sábio tem direito de medir, de comparar, de opinar, ou de inovar algo sobre esse assunto. Então, aqui no próprio Alcorão, Deus afirma que o Alcorão ele deve servir como base de tudo, porque é um livro que não tem erro, e o Deus afirma isso, né? No capítulo de Fussilat, que é o capítulo 41, versículo 42, Deus fala sobre o Alcorão aqui, né? Deus está falando sobre o Alcorão, que a falsidade não lhe chega, nem por diante, nem por detrás dele. É a revelação descida de um sábio louvável. E também outro versículo aqui, que é a Surat Al-A'raf. Aqui, desculpa, está escrito errado, mas depois eu mando o slide correto aqui com as correções, né? Que é o capítulo 7, versículo 3. Também Deus manda os humanos, segue o que é descido para vós, de vosso Senhor, não sigais em vez dele outros protetores, qual um pouco meditais, né? Que ele usou exatamente o termo protetores porque ele usou aqui para a gente seguir o que Deus mandar. Então, não segue outros protetores. Se a gente fizer essa comparação, ela é muito bonita, porque relaciona essa decisão de Deus sobre algum assunto, o que um mandamento de Deus sobre algum assunto, como proteção para a gente, né? Então, se Deus mandou fazer algo, então aqui está usando o nome protetor de Deus, né? Então, quer dizer que tudo que Deus nos mandou fazer ou deixar de fazer é para nossa proteção, né? Então, seguimos aqui também no capítulo Al-Ma'idah, Surat Al-Ma'idah, que é o capítulo 5, versículo 48. Deus falando aqui diretamente com o profeta, né? O Alcorão é uma revelação de Deus para as pessoas, mas aqui Deus está direcionando o discurso direto para o profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo: "E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles." E por que prevalecer? Porque em todas as mensagens passadas, né, os livros passados dos outros povos, eram livros mais locais, tinha regras mais locais, que era exclusiva para o seu próprio povo, para os seguidores do próprio profeta local daquela época, e Deus afirma que a mensagem aqui do Islã, ela é mais universal, ela serve para qualquer pessoa, serve para qualquer pessoa de qualquer religião, para todos os povos passados. Então, Deus está afirmando a legitimidade de todas as mensagens anteriores, né, o que seria especificamente a Torá, o Antigo Testamento, a Bíblia, e também afirma que o Alcorão veio para confirmar tudo que veio antes e prevalecer, porque ele esclarece, o Alcorão esclarece muitos assuntos também que foram perdidos na história por causa de muitas falsificações e outros motivos, né? Então, Deus está ordenando aqui o profeta, continuando o versículo, então julga entre eles. Aqui tem um anexo, mas não consegui copiar aqui. Entre eles, quem? Os judeus e os cristãos, porque sempre tinha esse conflito, quem está certo, quem está errado. Quando surgiu também o profeta com essa mensagem nova, alguns cristãos e judeus aceitavam, outros não aceitavam ele. E eles também, entre eles, brigavam entre eles, né? Então, Deus está falando para o profeta aqui, julga entre eles conforme o que Deus te fez descer, né? Então, então o Alcorão também serve como critério para julgar
também todas as pessoas, não é só, né, os muçulmanos. Então, ele serve como critério para o certo ou errado para qualquer pessoa, para qualquer povo, né? Ele é completo. E não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós, fizemos uma legislação em um plano. A gente falou semana passada sobre a diversidade, sobre multiculturalismo, e falamos sobre a beleza do mundo, né, que Deus fez, mensagens diferentes, culturas diferentes em cada lugar, em cada época, e a gente falou, né, sobre essa diversidade na semana passada, que como seria muito chato, né, um mundo se todas as pessoas tivessem as mesmas crenças, mesma personalidade, mesmo credo, né, o mundo seria muito monotônico. Então, no próprio Alcorão, Deus está dizendo: para cada um de vós fizemos uma legislação, é um plano. E se Allah, né, se Deus quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade. De vós está falando todas as pessoas, todos os humanos. Deus podia criar uma religião para todos os humanos, um profeta para todos os humanos, um livro para todos os humanos, para todo mundo simplesmente seguir, né? Deus poderia, não poderia? Poderia fazer isso. Só que não, ele falou que ele mesmo, Deus mesmo criou essa diversidade, né, de mensagens que tem um objetivo só no final, né? Então, se Deus quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez, para pôr vós à prova com o que vós concedeu. Então, Deus sabe necessidades de cada povo, de cada época, e colocou, né, cada povo a uma prova, né, e mandamentos para seguir, conforme suas capacidades da época, conforme sua cultura. Então, para vocês verem como a Sharia, ou qualquer lei divina, ela é flexível. Então, emulai vós pelas boas ações. Então, se a gente tem muitas diferenças, o que nos reúne, o que nos junta? Não importa qual que seja a religião, seja muçulmano, seja judeu, seja cristão, seja budista, né? A gente não tem direito de julgar uns aos outros, porque o próprio Deus disse que cada um seria julgado conforme o que foi, né, revelado para ele, conforme o plano que Deus criou para ele. Então a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças e não julgar. E ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer, que a gente tem em comum, são as boas ações. Então, não importa qual que é a minha religião, qual que é a sua, se a gente puder praticar uma boa ação junto, por que que você não me dá a mão para a gente fazer uma boa ação, praticar uma boa ação? No lugar de você ficar brigando comigo, você está certo, você está errado, por que que você não me dá a mão e a gente pratica boa ação? Agora, como você adora a Deus, seu próprio culto, sua própria igreja, seu próprio templo, sua sinagoga, a forma que você pratica sua oração, isso aqui é entre você e Deus. Isso aqui não é da conta de ninguém. Então, você tem um dever social, né, com todo mundo, independentemente da sua religião, independentemente da sua religião, de praticar boas ações, né? E aqui Deus continua, Allah, né, a Deus será o retorno de todos vós, e ele vos informará daquilo de que discrepáveis, que significa essas diferenças, essas brigas, essas discussões, quem está certo, quem está errado. Deus falou, Deus vai informar vocês se realmente você estava certo, estava errado. Então, isso não é com a gente. A gente, quando retornar para Deus, Deus vai falar para a gente, você estava certo com isso, estava errado com aquilo. Então, isso cabe a Deus julgar as pessoas de uma forma individual e não cabe a gente. Continuando aqui, o tempo, né, tá ficando um pouco mais apertado aqui. Quais são as características do foco, né? Porque quais são as qualidades, as características do foco? O foco tem muitos diferenciais, né, das outras legislações modernas, que são as leis modernas, que são da criação do homem. Porque o foco, ele mostrou durante o tempo ter capacidade de se adaptar e ter respostas para todos os casos humanos, né, em todas as épocas e regiões. E o foco serve os propósitos da vida humana e um estilo de vida que se baseia em uma moral elevada.
Sim, serve no passado, Mariana, mas exatamente no início do versículo, Deus deixou claro, né, que ele mandou ao Corão como última mensagem para prevalecer, né, porque as mensagens passadas, a gente sabe que teve falsificações, mudanças, os homens alteraram muito, né, os livros sagrados do passado. Então, exatamente por isso, quando fala que o Alcorão prevaleceu e mandou a gente usar o Alcorão como critério é, mais elevado, mais correto, é exatamente porque o Alcorão, até agora, a gente sabe, foi o único livro, né, única revelação divina que nunca foi alterada pelo homem, né? Então, na época deles, né, sim, então cada um era julgado conforme, né, a sua mensagem, né? Antes do Islã, os povos passados, cada um teve sua mensagem, cada um que veio naquela época, antes do Islã, era julgado conforme, né, a sua própria mensagem, o seu próprio caminho, o seu próprio livro. Então, Boa noite. Desculpa interromper, fui eu que fiz a pergunta. Então, pelo que o senhor me respondeu agora, se eu posso entender, por exemplo, se uma pessoa está numa outra religião que não seja o Islã, não necessariamente foi tipo Deus que colocou aquela pessoa naquele caminho, ou eu estou compreendendo errado? tá, eu vou te responder isso já já, tá bom? Eu vou só Tá, terminar aqui tudo bem. rapidinho e já te respondo isso. Desculpa a interrupção. Não, tudo bem. Então, o estilo de vida, né, baseado no fiqh, ele é um estilo de vida baseado em uma moral elevada, educação, ética, etiqueta, e sempre foi moderado, na base de moderação e é flexível, né? E também o fiqh serve para organizar as relações humanas de uma forma muito superior a qualquer método moderno acadêmico na área de desenvolvimento humano, comunicação. Hoje em dia tem muitos cursinhos, né, que o povo faz, coachings, treinamentos, desenvolvimento humano. Mas se a gente realmente seguir 100%, né, a prática né, do Alcorão e os ensinamentos do Foucault, a gente vai ver que não tem nenhuma ciência criada pelo homem que consegue superar esse nível alto, né, de desenvolvimento humano nessa área. Então, aqui os motivos do Foucault ser diferenciado. O que diferencia o Foucault de outras legislações? O Foucault, a fonte dele é divina. E Deus sabe melhor que, que faz bem, que faz mal para os humanos, porque ele é o nosso Criador. Então, tudo que o ser humano precisa para viver em harmonia, em paz, viver bem, ter prosperidade, seja nas coisas materiais ou espirituais, né? Deus mencionou para a gente em como fazer, como alcançar e que tipo de prática que leva a gente àquela perfeição, àquele sucesso, àquele objetivo que a gente procura. E Deus também, todos os mandamentos que a gente vê, todos eles consideram as características humanas, levam em consideração nossas fraquezas, nossas emoções, né? E as diferenças culturais, personalidades. Deus criou a gente com essa diversidade, com personalidades diferentes. Então, ele sabe que se ele mandou fazer isso ou aquilo, então qualquer pessoa de qualquer personalidade, de qualquer jeito, de qualquer classe social, não teria dificuldade de seguir, né? E também o Alcorão não apresenta divergências e conflitos entre seus versículos, né? Porque qualquer livro alterado por um homem, então é impossível a gente não encontrar divergências, né? Como é encontrado em outros livros. E aqui mais um versículo, né, do Alcorão, da Surat An-Nisa, que é o capítulo 4, versículo 82. Deus fala: "E não ponderam eles, o Alcorão, e fosse vindo de outro que não seja Deus, encontraria nele muitas discrepâncias, o que significa divergências, né? Então, a prova que o Alcorão, ele é verídico, que você não encontra divergências, não encontra conflito, né, nele. Não tem um versículo que fala uma coisa, depois fala outra. Segundo motivo aqui é a perfeição do Foucault, né? A beleza dele. Então, tudo que você encontra no Foucault
Nenhum ser humano é capaz de criar uma decisão ou tomar uma decisão mais perfeita e mais bem justificada do que o próprio fiqh apresenta. Então, Deus mencionou aqui no Alcorão que seria uma revelação final para completar todas as suas instruções para os humanos, né? Isso também responde uma parte da sua pergunta, tá, Mariana? Então, por isso, o fiqh, ele é completo, perfeito e bem embasado e firme. E o profeta também, sallallahu alaihi wasallam, disse, um dos hadiths, né, um dos ditados dele, foi um dos últimos dados dele também, como prova também dos ensinamentos do profeta, ele disse, deixei para vós as mais claras evidências, né, sobre todos os assuntos de vida, iluminadas à noite tanto como no dia. A luz dessas evidências são tão claras, até no horário mais escuro à noite, consegue olhar e falar, nossa, isso está certo, isso está errado, porque tudo é muito bem justificado, muito bem descrito, muito bem ensinado, então não tem como confundir mais as coisas, né? E quem desviar disso será arruinado. Arruinado em que sentido? Porque será arruinado como consequência das próprias atitudes, né? A maioria das vezes o castigo é consequência das nossas próprias atitudes. Então, aqui também o próprio Deus, no Alcorão afirma isso. Mariana, olha aqui o versículo no Surat Al-Ma'idah, o capítulo 5, né, o versículo 3, Deus disse, hoje eu inteirei a vossa religião. Então, aqui, ele considera todas as religiões como uma religião só, como se fosse de uma forma gradual, Deus revelando a religião para as pessoas. Então, naquela época das religiões anteriores, então tinha uma certa revelação que respeitava, né, as características daquele povo, daquela época, e era específica para aquele povo, né? Moisés, por exemplo, a mensagem dele era apenas para os seguidores dele, era especificamente para os israelenses, né, da sua época, na época do Davi, do Salomão, de Daniel, de Jesus, né? Sempre a gente vê que a mensagem era ainda um pouco local, incluía aquele povo, né? Então, por isso que quando a gente fala que a gente usa o Alcorão como critério, né, para julgar sobre o que é certo e o que é errado, é exatamente por esse motivo. Deus mesmo afirma: eu completei a minha graça para convosco. Então, repetindo aqui, Deus dizendo: hoje eu inteirei vossa religião para vós e completei minha graça para convosco e agradei-me do Islã como religião para todos, né? Então aqui, Mariana, acho que responde. Por que o Islã uma religião para todos? Eu vou já explicar isso. Então, quem é impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo, Deus é perdoador, misericordiador. Então, porque Deus disse que ele escolheu o Islã como religião para todos. Para quem sabe, a palavra Islã em árabe significa submissão total para Deus, né? Então, para que a pessoa consiga obedecer a Deus, ser submissa totalmente a ela, né? Então, automaticamente, a pessoa tem que seguir todos esses mandamentos. E como o Alcorão completa todos os mandamentos e instruções que antes, né, dele tinha dúvidas sobre muitos assuntos, sobre o que é certo e errado, e futuramente, nas próximas aulas, quando vocês vê a abrangência, né, dos casos que são mencionados, vocês vão ficar chocados. Eles não falam sobre tudo, sobre como comer, como sentar, como até praticar a higiene pessoal, tomando banho, se lavando, né? Como conversar com as pessoas, como responder. Isso não tem nenhuma religião, nenhum livro sagrado, nenhuma mensagem antes que realmente se aprofundou em todos esses assuntos de vida. Aí vocês vão ficar chocados com a quantidade de assuntos que é julgada. Então você não pensa sobre nenhuma coisa que você imaginar na sua cabeça, posso fazer isso, não posso fazer aquilo, qual que será a resposta sobre esse assunto que o Alcorão não responde? Impossível. Então é exatamente por isso que Deus fala, hoje aceito o Islã para vocês como religião. Quer dizer o quê? O Islã, a submissão total. Para a gente poder ter uma submissão total para Deus, a gente precisa conhecer, ter o fiqh, instruções e conhecimento profundo de todos os seus mandamentos, do que Ele quer da gente. Exatamente por isso
a gente fala que o Islã, ele essa mensagem final que deve ser seguida, né? Exatamente por esse motivo. Terceiro motivo é a abrangência, a inclusão. Então, a Sharia e o Fiqh abrange todas as necessidades do ser humano, né? A gente falou agora sobre isso. Então, ensina como adorar a Deus, ensina como administrar um comércio, ensina, tem direitos e leis civis sobre a família, sobre casamento, sobre separação, inclui código penal, né? Qual que é a penalidade de cada ato. Tem um código de boas práticas de higiene pessoal, que é muito evoluído, muito nobre. Só imagina, o Islã ensina até como depilar. Então, isso aqui, para 1500 anos atrás, é incrível, né? É, o próprio Islã, por exemplo, nos ditados, né, do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ensina um homem como aparar o bigode, exatamente porque tem bactérias, como aparar as axilas. O Islã, por exemplo, aparar não depila, puxar, né, o pelo das axilas, exatamente por causa dos maus cheiros ou odores. Ensina como aparar até a virilha. Isso não é, o Islã, ele aborda esses assuntos e não considera que tem que ter vergonha desses assuntos. Ele ensina. Então, infelizmente, hoje em dia, até no mundo ocidental, isso ainda é um mistério, nossa. Como que a pessoa fala disso? E o profeta ensinaram 1400 anos atrás como cuidar até da higiene pessoal. Isso é incrível. Então, sim, isso não existe em nenhuma outra religião, isso não existe em nenhum outro livro sagrado, né? Então, ensina como priorizar nossas necessidades, né? Então, é questão de autoajuda, desenvolvimento humano. Então, quem leu o Alcorão percebe que nem precisa disso, né? Como ter um lazer equilibrado, como não desperdiçar dinheiro, como ser generoso, né? É equilíbrio em tudo. Então, não existe um assunto e área na vida humana que envolve algo pessoal, íntimo, o etiqueta ou até o assunto social, comunicação, que o Fiqh não menciona e não ensina, né? Então, futuramente, nas próximas aulas, a gente vai pegar esses casos, a gente vai pegar um caso por caso e falar o que pode fazer, o que não pode fazer, por que isso é errado, por que isso é certo. Então, a gente vai se aprofundar nos próximos assuntos, mas eu ainda, né, preferi ter essa apresentação hoje, porque para muitas pessoas ainda é desconhecido o que eu for correndo. Então, não adianta a gente já entrar no assunto. Ah, sobre a família, pode fazer isso? Como que é feito o procedimento de casamento? Como que é feita a separação? Então, se a gente entrar direto nesse assunto sem essa introdução, acho que muitas pessoas que não são muçulmanas têm dificuldade em acompanhar e entender. E o quarto motivo é a continuidade e validade. Então, o Fiqh é válido para toda época e região. Não tem validade, não tem prazo de vencimento. Nunca vai pegar uma jurisprudência islâmica e falar, nossa, hoje em dia não serve mais. Nossa, hoje em dia já é démodé. Hoje em dia isso não serve mais para nossos dias. Isso não existe, né? Então, os princípios do Islã e as regras dele servem para qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer época, de qualquer lugar, e consegue capacitar todas as diferenças e ajuda a qualquer pessoa a alcançar o sucesso, os seus objetivos na vida, né? E o Corão, Deus afirma isso no Alcorão, dizendo isso, né, que a mensagem do Islã não é exclusiva, ela é universal, né? O capítulo de Sabá, que é o capítulo 34, versículo 28, Deus dizendo para o profeta, é Deus conversando diretamente com o profeta, falando para ele: Muhammad, não te enviamos senão a toda a humanidade, né? Não te enviamos senão para toda a humanidade, para por alvissareiro e admoestador. Alvissareiro significa para dar as boas-vindas, para dar boas notícias, para dar esperança, né? E admoestador, para avisar as pessoas, né, que é certo, o que é errado, exatamente para as pessoas, né, ter esse discernimento. Mas a maioria dos homens não sabe. A maioria dos homens não sabe, não entende realmente esse objetivo dessa mensagem nobre, né? E recusa ela. O quinto motivo aqui do diferencial do Foucault, né, das leis normais, tradicionais, humanas, o Foucault é baseado no princípio de facilidade, significa no que é fácil, né, não dificulta as coisas, não
tem leis severas, né? Apenas na questão de penalidade, exatamente para evitar o erro, né? Mas o princípio é a facilidade. E a gente também falou na aula passada e colocou vários versículos sobre esse assunto, né? Quem quiser pode acompanhar a aula passada. Então, ele é baseado na facilidade, no equilíbrio, na moderação e não constrangimento. Então, tudo que Deus pede em seus mandamentos está dentro das capacidades, né, do ser humano e não é impossível de praticar. Um exemplo disso aqui, vamos pegar um exemplo desse versículo do Alcorão, que fala sobre o jejum, né? Como você sabe, o Ramadã é o mês 9, é o 9º mês do calendário lunar islâmico. É o mês que foi revelado ao Corão, né? Então, o versículo aqui fala, é, e todo mundo sabe, né, que é o mês que a gente faz o jejum, né? Que é durante o mês. Então, nessa Surah Al-Baqarah, o capítulo 2 do Alcorão, esse versículo 185, Deus está falando, o Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências de orientação e do critério de julgar. Então, quem vós presenciar esse mês, que nele jejue. Então, aqui a gente vê uma ordem clara de jejuar. Então, não tem nenhum ser humano, nenhum sábio muçulmano que vem e fala e opina sobre esse assunto e que, não, não precisa jejuar. Porque isso aqui já é um mandamento claro no Corão. Então, isso é Sharia, né? Isso não faz parte ainda do foco, isso é Sharia. O foco, ele entra na parte prática, como jejuar, então, entra assuntos mais específicos, né, que o próprio Alcorão abrange e não detalha. Então, o foco pode explicar, sim, mas a obrigatoriedade do jejum, isso é Sharia, isso é obrigação. Então, quem de vós presenciar esse mês, jejue. Mas também, olha a flexibilidade, facilidade e equilíbrio, né, que Deus traz nesse versículo. Quem estiver enfermo, significa doente, ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. O que isso quer dizer? Que ele não precisa jejuar. Você está viajando, você está cansado, você está doente, você não precisa jejuar. Então, o que você faz? Você repõe esses dias em outros dias. Acabou o mês do Ramadã, acabou o jejum, você pode repor esses dias em qualquer dia do ano, até o ano que vem. Você teve que viajar 3 dias a trabalho, é cansativo, né? Viajar e jejuar. Quando você está doente, você precisa tomar um remédio, descansar, precisa manter a saúde. Você não pode jejuar. Então, os dias que você ficou doente e teve que quebrar seu jejum, você tem um ano inteiro, até o próximo Ramadã, para você repor. Então, para vocês verem, não tem um mandamento que é difícil. Então, o jejum é para quem pode jejuar. Quem tem dificuldade médica, não é obrigatório. Deus falou, quem não jejuar, independentemente do motivo, vai ser castigado. Isso não existe, né? Inclusive, o jejum, ele é para o nosso benefício próprio, né, da nossa saúde. Então, quem estiver enfermo em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Allah, né, Deus, vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade. Então, já afirma isso. E fê-lo para que inteireis o número prescrito. Quer dizer, o número prescrito são os dias totais de jejum. Por exemplo, a gente tem 30 dias de jejum, você faltou 5 dias que não conseguiu jejuar, então simplesmente você jejua outros 5 dias para completar os 30 dias. É isso que quer dizer, né? Inteirar o número prescrito. E para que magnifiqueis a Deus, porque vos guiou para serdes agraciados, agradecidos, né? Então quer dizer que Deus exatamente facilitou essas adorações, essas práticas, para também a gente conseguir agradecer. Porque uma pessoa que sempre é obrigada a fazer algo que é pesado, que é difícil, fica difícil poder agradecer depois. Então a gente faz por obrigação, por medo de ser castigado, por medo de ir para o inferno. Então Deus não quer isso. Deus quer realmente que a gente tenha uma boa saúde, bom equilíbrio mental, espiritual e não obriga, né, a gente a fazer algo que é fora da nossa capacidade. E aqui mais um exemplo também dessa facilidade e flexibilidade do Alcorão, versículo 6 do capítulo 5, né, que é a Surat Al-Ma'idah, fala aqui, ó vós que credes, quando vós levantardes para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos, que a gente chama isso o processo de ablução, né? Que a maioria dos muçulmanos conhece como ablução, que é a purificação antes da oração. E com as mãos molhadas,
roçai as cabeças, né? Tipo, passar a mão na cabeça para molhar o cabelo. E se estáis junub, junub é quando é o estado que a gente fica de impureza de relação conjugal, né? O homem com esposa, tudo. Então, não basta apenas a lavagem das mãos. Tem que ser um banho completo antes da oração. Não pode praticar uma relação sexual e levantar, simplesmente lavar a mão, o rosto e sair para rezar. Então, purificar a voz. Purificar a voz quer dizer uma purificação completa, um banho completo, né? Se estáis enfermos, então, mais uma vez, se está doente, você está doente, está resfriado, não faz sentido levantar no meio da noite, pegar uma água gelada e se lavar, né? Então, olha a facilidade. Se estáis enfermos, né, doentes, ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres, né, e não encontrais água, então, se a pessoa, por exemplo, fez suas necessidades, não conseguia água para se lavar depois, estava numa viagem, não tem acesso à água, ou tem água muito pouca que precisa para beber água para sobreviver, né, que não tem água sobrando, né, para usar para lavar. Então, se não encontrais água, dirige vós a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces dos braços. Pega uma superfície lisa, uma grama, uma terra, uma pedra lisa, bate as mãos, certifica que realmente limpou a mão e depois passa, né, no rosto e nas mãos. Então, não desperdicie água. Então, não pode dizer, não achei água, então pronto, agora não vou conseguir fazer minha lavagem, minha purificação e não vou conseguir rezar. Não, de qualquer forma você vai conseguir praticar suas orações. Então, pessoa notável, tudo bem, vai ter que se lavar, fazer essa ablução completa, mas uma pessoa doente que, né, a água faz mal para ela, ou por qualquer outro motivo de saúde, o que não pode levantar, talvez, para fazer essa lavagem completa, então Deus, né, considera isso. Então, continuar aqui, olha, bonito, né? O próprio Deus está falando isso. Então, Deus não deseja fazer a vós constrangimento algum, mas deseja purificar vós e completar a sua graça para convosco, para seres agradecidos. Então, mais uma vez, Deus faz esse mandamento, né, para completar a sua graça com a gente. Bom, eu acho que hoje a gente falou um pouco demais, né? Mas já acabou aqui a nossa hora aqui, né? Mariana, eu consegui responder a sua pergunta ou ainda tem dúvida? Oi, boa noite. Então, eu acabei não ouvindo a sua explicação, que a minha internet está instável, caiu, e quando eu entrei, eu acho que o senhor estava finalizando. Então, infelizmente, eu não pude ouvir a sua Tá, eu falei explicação, para mas você, não tem Mariana, problema. que antes da mensagem do Islã, tinha muitos assuntos que não eram mencionados, detalhados em nenhum outro livro sagrado. Por isso, não serve Sim, como critério 100% para julgar o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes, por exemplo, até os livros sagrados de outras religiões são mais abrangentes ou mais dedicados exatamente para o povo, são para casos específicos. Então, ele é abrangente, ele é, como a gente falou, é para toda a humanidade, e ele é completo. Deus mesmo disse no Alcorão que hoje eu completei para vocês minha mensagem e considerei o Islã para vocês como religião, e eu estado total de submissão para Deus, que é o Islã, e para poder praticar ele, precisa ter um foco. Foco que é conhecimento profundo, discernimento sobre todas as coisas. E só o Islã que tem esses detalhes sobre todos os assuntos e questões de vida consegue fornecer, né, à pessoa evidências claras e ter critérios claros para julgar o que é certo e o que é errado, né? E não também envolve falsificação de nenhum ser humano, né? É uma mensagem que ainda é preservada até os dias atuais, sem alteração alguma de nenhum ser humano, né? Então é uma fonte 100% pura e divina. Por isso que a gente hoje em dia só considera ela, né, para julgar. Isso não quer dizer que se uma pessoa, um judeu, um cristão, segue sua própria religião, a gente tem que julgar, não. Mas estou falando a gente, como muçulmano, como vou julgar o que é certo ou errado para mim, aí não posso levar em consideração esses outros livros. Agora, os outros povos, outros livros, cada um segue o seu, e o problema deles, cada um com Deus. Isso não é da nossa conta, tá? entendi. No caso, eu não sou muçulmana, então por isso Sim. que eu
tem a ver com a minha pergunta também, para eu poder Sim. entender o pensamento de vocês. Sim, Mas, todas as pessoas de qualquer livro têm um certo ensinamento, né? Mas se você vê, que eu estava falando aqui, que o Islã ele é completo. Você vê, por exemplo, na Bíblia uma coisa bonita, né? Sobre poder amar o próximo, sobre perdão. Você tem, por exemplo, no Antigo Testamento os mandamentos. Mas se você vê, tem muitas histórias, às vezes, até algumas contradições por causa, né, do conflito, né? Das traduções, das versões. Então, se você vê, a gente fala que a gente usa o Alcorão para julgar exatamente por esses motivos, né? Se você depois consegue repetir a aula, vou providenciar ela depois no YouTube, você consegue ver que todos esses motivos que são diferenciais, né? Que exatamente essa falta de divergências, você não encontra divergências, não encontra conflito no Alcorão e as respostas dele são lógicas. Você nunca vai ver uma coisa no Alcorão e pensar, nossa, isso aqui não faz sentido, né? entendi. Muito obrigada. Isso aqui tem como você colocar aqui lá. Não? Bom, eu tentei fazer Não o quer slide se para imprimir, vocês, não? eu vou mandar por e-mail. Deixa eu ver aqui. Vocês acham que foi bom o slide? Pode continuar assim, desse jeito? Vocês preferem sem? Preferem com mais informações, menos informações? Eu acho que fez slide é bom. Então, tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Quem quiser falar, pode falar. Obrigado, Vinícius. Depois eu mando por e-mail para vocês o slide. Pessoal, eu só queria perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo concorda com esses horários que a gente está fazendo de uma forma online? Alguém tem sugestão de outro horário? Bom, pessoal, se alguém quiser fazer o curso presencial, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa online que a gente está fazendo agora, mas quem quiser vir presencialmente, sentar com a gente, para poder confraternizar, comer um bolo, tomar um chocolate, tomar um café, conversar, não tem problema. A gente só não está liberando presencialmente porque tem que todo mundo deslocar, gastar recursos e às vezes aparece uma pessoa ou outra, né? Então a gente está continuando online. Mas se vocês mandarem para mim e falar que não, a gente quer fazer presencial, então vou calcular, assim, se tiver 3, 4, 5 pessoas que têm interesse em fazer presencial, então a gente começa a abrir as portas para atender presencialmente, né? Então, se alguém quiser realmente fazer presencial, pode fazer. E eu vou mandar também para vocês o link também de pesquisa de satisfação para poderem responder, dar um feedback e dar sugestões, reclamações, sobre qualquer coisa, sobre um tema, sobre a aula. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Doutor Então, Murado está com a gente? Sim, Mariana. é Sim, só estou contigo. uma... Acompanhei o curso, está muito bom. Essa aula também ajudou a esclarecer muitos itens, mesmo um praticante, tem muitas coisas, tem muitas informações que é do dia a dia e são importantes. Com referência à ablução, principalmente com referência à ablução, que é a purificação do corpo, e depois a oração, nós fazemos a nossa oração direto com o Criador, direto para Alá. Não temos nenhum intermediário, não tem nada. É o ser humano, cada criatura, com o seu Criador. Exatamente. Mariana, pode falar. Desculpa, eu te cortei. Não, problema algum. É só uma pequena dúvida. Que o Sim. senhor definiu que a Sharia seria um conjunto de todos os princípios mandatórios do Corão, certo? No caso, essa Sharia teria algum, por exemplo, algum livro, alguma coisa assim, com todos esses versículos mandatórios relacionados, ou é o caso da pessoa pegar e consultar o próprio livro sagrado de vocês?
para poder identificar. Então, como eu falei para você, se você pegar o Alcorão, a gente falou as fontes principais, o que é a Sharia? A Sharia é todos os versículos e os ensinamentos sobre a doutrina, que é a unicidade de Deus, né, o monoteísmo, todos os versículos do Alcorão que são mandatórios, a gente já mencionou vários deles, né? Então, com o tempo, durante o curso, a gente vai abordar todo tipo de assunto, né? A gente pode demorar 5 anos no curso, não tem problema. Tá? Então, Sharia não é como se fosse uma constituição, assim, 2 páginas escrita. Não, a Sharia, ela é tudo esse conjunto, né? Então, a gente vai pegar o Corão, pegar esse conjunto de versículos, discutir eles e ainda usar ele como base para explicar por que a gente julgou esses casos modernos, se são errados, se são corretos, na base dos princípios originais, né, que a Sharia inclui, tá? Então, tudo vai ter uma justificativa. A gente vai pegar caso por caso. Vai ser demorado, a gente vai ter vários outros módulos depois específicos. A gente vai pegar casos só de tipo de direito de família, a gente vai pegar casos só para direito comercial e vamos mostrar qual que é a base da Sharia, quais são os versículos que serviram de base para todas essas novas jurisprudências e novas leis atuais que a gente segue nesse conjunto, tá? Então, assim, pelo que eu entendi, não tem assim um livro de Sharia, é uma questão de Não, livro não é interpretação do Sharia. que. Sharia são as diretrizes, isso. Sim, São os então tá, valores, muito são os obrigada. princípios. A Sharia são valores, princípios morais, valores, preceitos, diretrizes, né? Valores. É algo mais moral, mais elevado. E um mandamento direto. Entendi. Muito obrigada pela resposta. Não, imagina. Depois a gente vai especificar um pouco melhor. Com o tempo, acompanhando as aulas, vai começar a entender um pouco mais, né? Inclusive, eu prorroguei essa introdução que ia fazer apenas, né, na aula passada e eu estou cada vez prorrogando mais, considerando essas dúvidas para esclarecer, porque é importante, né? São detalhes simples, né? Bem simples, mas infelizmente muito muçulmano não conhece, até muçulmano praticante, né? Então, antes de entrar nos detalhes, fala igual muitas pessoas, até muçulmanos, vai na mesquita, pergunta ao sheik, posso fazer isso? Como que visto aquilo? E vai te responder, faz isso e faz aquilo. Isso está certo, isso está errado. Então, o objetivo do curso aqui não é apenas saber isso. Isso aqui a gente pode aprender em qualquer mesquita. A gente quer entender o que vem por trás disso, o porquê isso. A gente quer realmente um entendimento um pouco mais profundo, né, da fonte, da origem, para enraizar um pouco mais essa doutrina. Quando a gente vê a beleza dessa doutrina, o benefício que traz para a gente seguir esses ensinamentos de uma forma justificativa, isso também afirma a pessoa que tem fé e ajuda a pessoa que não é muçulmana também a entender melhor e quebrar esse véu, essa barreira entre ele e entre a gente, para entender realmente melhor o que é. Infelizmente, hoje em dia, qualquer pessoa pergunta o que é Sharia para ela, se assusta. Ela pensa que é, nossa, né, uma coisa. Todo mundo sabe, né? Entendeu? Então, quando a pessoa realmente entende o que é Sharia, como é um conjunto de, de, de ética, de moral, de princípios bem altos, então a pessoa vai realmente relaxar e entender, né? Isso aí. O objetivo desse curso, Mariana, é aproximar. Seja para um muçulmano, o objetivo é aprender algo novo. E quem não é muçulmano, se aproximar e entender. O objetivo é quebrar essas barreiras, né? Todos os seres humanos são irmãos na humanidade, em primeiro lugar, né? A gente, o irmão na humanidade, antes de ser irmão na religiosidade, né? Entendi. Realmente, assim, só um pequeno comentário, uma dificuldade que eu encontro, assim, entrando em contato com o Islã, procurando informações, é de realmente achar um local onde que eu pudesse aprender, como, por exemplo, no cristianismo, no catolicismo tem uma catequese, Isso, eu não consigo achar tipo uma catequese, vamos colocar entre aspas, assim, exatamente. sobre o Islã, né? Então, acaba as informações que me chegam, às vezes, a pessoa ela segue uma determinada linha, no Islã me fala uma coisa, outra pessoa me fala outra, então fica um pouco difícil, pelo menos para É, mim, para eu ter uma sim, ideia correta. sim.
Esse curso exatamente de introdução à jurisprudência, ele é bem específico. A gente vai ter muitos módulos. Se Deus quiser, a gente tem intenção de ter até uma faculdade, um instituto grande, que tem um curso completo, né, para formar pessoas, igual, por exemplo, o curso de teologia em faculdade, reconhecido até pelo MEC. Então, a gente vai se esforçar para trabalhar bastante nisso. Então, a gente tem muitas disciplinas que vai incluir futuramente. A gente vai ter disciplinas de Alcorão, de interpretação do Alcorão, a disciplina que só dá dos critérios usados para interpretar o Corão, os critérios usados para criar jurisprudência, não apenas o resultado final. A gente pode se aprofundar em tudo, né? O Alcorão, só disciplinas que explicam o Alcorão tem mais que 5, 6 disciplinas, seja de interpretação, seja de motivo da revelação, época da revelação, tá? Para que leis servem, né? Tipo, esse versículo, quais leis foram extraídas desse versículo. A gente vai estudar biografia do profeta, biografia dos profetas passados. A gente vai estudar história islâmica, evolução, né, da história, da jurisprudência, do passado até hoje, né, até assuntos mais contemporâneos, né, como realmente foram julgados. Então, a gente vai se aprofundar sobre muita coisa, né? Então, com o tempo a gente vai incluir, né? É ruim é o tempo, tem que ver o tempo. Depois, a gente vai ter aula todos os dias, só que eu não sei como vai ser a disponibilidade de vocês. Vai ter outros professores, vai ter sheiks, vai ter outras pessoas participando, né? Então, agora a gente só está começando esse curso introdutório, por enquanto, que é bem básico, mas eu acho super importante, né? É bem básico, mas é super necessário, tá? Natália, pode falar. Oi, Nor, salam aleikum. Alaikum salam. Eu queria falar pra Mariana, né, o nome dela. Ah, sim. Que ela falou como catequese, né? Nas mesquitas tem os cursos, né? Não sei em que lugar ela mora, mas tem mesquita que dá curso de sábado, de terça, se ela quiser também, né? Junto com o curso, auxiliar para entender mais, saber mais. Eu agradeço a sugestão. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tenho contato com a mesquita daqui, sim. Obrigada. Natália, também a gente tem também esse problema aqui. Em Juiz de Fora tem mesquita, tá? Tem mesquita em Juiz de Fora. Mas, infelizmente, falta realmente muito conteúdo para pessoas não muçulmanas. E o conteúdo mais acadêmico, mais intelectual, e não apenas aprender, né, a religião em geral. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Realmente falta também conteúdo em português. Infelizmente, em inglês, espanhol você encontra bastante, né? Então, mas se você visitar qualquer mesquita e quiser tirar qualquer dúvida, pode ter certeza 100% que será muito bem-vinda. Impossível você entrar em qualquer mesquita no Brasil, no mundo, e pedir, falar, nossa, quero tirar algumas dúvidas, conversar com alguém, que você não vai ser bem atendida, né? Como a Nathalie, a irmã Nathalie disse aqui. Então, em qualquer mesquita você vai ser bem-vinda, né? Sim, eu tenho contato com o Sherda aqui, eu converso bastante com ele, mas é como o senhor falou, né, de ter uma coisa mais, além do pode ou não pode, entender os fundamentos, né? Exatamente, isso. É exatamente por isso, porque a gente realmente percebeu essa falta, né? Então, a gente criou esse curso. E vai criar os outros, tá? Todos eles vão ser importantes, né? A gente vai criar novos módulos logo, logo. Pode andar junto com esse ou depois de acabar desse, né? Então, vai depender de vocês e das pessoas interessadas. Bom, eu acho que é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Joyce, você levantou a mão? Sim. Tá me ouvindo? Acho que eu desativo. Tô te ouvindo, pode falar. O que diferencia uma pessoa não muçulmana e uma pessoa muçulmana aqui no seu curso, no curso que a gente está fazendo agora? Nós Então, vamos... tá. Pode falar. Uma pessoa muçulmana, ela vai aprender um pouco mais sobre a origem. Muitas pessoas muçulmanas, por exemplo, até brasileiros que entram no Islã, eles sabem que isso é errado, isso é o certo. Então, eu quero que eles entendam por que que isso é certo, por que que isso é errado, porque isso ajuda a gente a ter uma fé mais firme, né? E não apenas obedecer uma ordem.
uma pessoa não muçulmana tem dois benefícios. O primeiro benefício é conhecer os muçulmanos. Eu, por exemplo, já estudei teologia também, já estudei o cristianismo, já estudei o judaísmo, já estudei o budismo. Não tem problema, a gente precisa conhecer as pessoas para conseguir, às vezes, até debater com elas, né? Que é muito triste, às vezes, ver uma pessoa de uma religião não muçulmana, quer debater com a gente, e a gente vai ter que precisar de muita paciência para ouvir o que ela tem para falar, porque você vê que ela não tem base nenhuma do que ela está falando. E ela realmente, se conhecesse um pouco mais sobre o Islã, ela não teria, talvez, né, falado dessa forma. Então, a ideia é aproximar, conhecer, né? Conhecimento nunca é demais, não importa de qual religião. Então, todas as pessoas podem buscar conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, como a gente disse, o Islã é uma religião universal. Qualquer pessoa de qualquer religião que estudar com a gente, então vai ver que, de uma forma ou de outra, vai acabar se beneficiando na sua vida própria, vai agregar valor na sua própria vida. Mesmo se falar, eu não quero seguir o islamismo, quero controlar a minha religião, eu sou um ateu, mas não importa. Tudo que a pessoa vai aprender aqui vai ver que faz sentido para qualquer pessoa. É lógico, né? Porque o Islã, ele não contraria a lógica, não contraria a ciência, ele não contraria a razão. Então, qualquer pessoa vai encontrar algo benéfico que ela pode aplicar também em sua vida. Tá. Assim, em outras religiões, há o batismo para você seguir aquela religião. Sim. Aqui no islamismo, eu preciso me batizar? Tem algum tipo de No batismo? islamismo não existe batismo, porque o batismo é um mergulho simbólico na água de purificação, e os muçulmanos são obrigados a fazer essa intenção de se purificar na água 5 vezes por dia, cada vez antes de cada oração. Então, a gente sempre renova a nossa fé. Então, para a gente, essa purificação com a água tem que ser um ato mais consciente, né? Uma coisa mais consciente, uma coisa que a gente toma decisão por ela e não obrigado a fazer. E, ao mesmo tempo, para ser aceito como muçulmano, se identificar como muçulmano, a única coisa que realmente é obrigatória é aceitar, né, os pilares do Islã, aceitar os pilares da fé islâmica, né? E, e o mais principal delas é o testemunho da unicidade de Deus, né? Tipo, aceitar que tudo tem um Deus único só, independente da religião, das crenças. Nossa crença é que a fonte de todas as revelações, de todas as religiões, é um Deus único. E também, não adianta também aceitar Deus como Deus único e falar, nossa, mas eu não aceito o profeta de vocês, ele não é de Deus, não é uma pessoa comum. Então, também, isso também não pode, né? Você aceitou Deus como único, então tem que aceitar também que o Muhammad também é um profeta do Islã, ele é enviado também de Deus para a humanidade. E, ao mesmo tempo, aceitando ele, automaticamente tem que aceitar os outros. Nenhum muçulmano pode dizer, eu aceito Muhammad, não aceito Jesus. Ou não aceito Moisés, não aceito Davi, não aceito Daniel, não aceito, né, qualquer outro profeta ou mensageiro de qualquer outra religião, né? Então, não tem esse direito. Então, da mesma forma que a agência aceita todos, o muçulmano ele é obrigado também a aceitar o nosso profeta também como enviado de Deus, como, né, mensageiro de Deus também para trazer essa mensagem para a gente. Então, tudo que essa pessoa precisa fazer é ter fé, né? Ter fé e fazer esse testemunho oficialmente diante de outras pessoas muçulmanas, né? Então, e confessar essa fé, né? Agora, a prática da religião vem com o tempo, né? A pessoa vai aprendendo a prática com o tempo. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Então, se Deus quiser, a gente segue na semana que vem, né? Com a aula. Tem muitas pessoas que não conseguiram hoje, né? Por causa das eleições, mas os guerreiros que ficaram aqui com a gente foram fortes, né? Abandonar essa toda bagunça do mundo lá fora, todo mundo preocupado com política, com coisa estressante, assunto nada a ver, realmente decidiu se dedicar, sentar, relaxar, escapar um pouco, né, desse foco político, sentar aqui para ouvir uma aula num pleno domingo, com essa também chuva, frio que está fazendo em São Paulo, então realmente só para os fortes mesmo, né? Então, parabéns. E quem não assistiu a aula, mesma coisa, né? Eu vou deixar a gravação, se ninguém se importar, né? Para quem não assistiu poder assistir e poder continuar acompanhando a gente nas próximas aulas também, tá bom?
Então, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.